Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o podcast recebe Vanessa Marquezini, do Chuckball. Vanessa, um prazer recebê-lo aqui, a universidade agradece sua presença. Prazer enorme falar com você. Muito obrigada, eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui, de divulgar a modalidade esportiva, Chuckball. Então, uma modalidade muito interessante, né? Nós vamos conversar agora a respeito, mas que precisa mesmo desse espaço. Então, muito obrigada pela oportunidade. Então, vamos lá, né? Assim, defina para mim o Chuckball. O que é, de onde ele surgiu, como que ele apareceu no contexto esportivo brasileiro e como que Matão se tornou protagonista nessa nova modalidade de esportes aí. Isso, então vamos lá, né? Ele surgiu na década de 70 na Europa, né? Mais especificamente na Suíça, através de um médico ortopedista, Dr. Hermann Brand, através dos estudos dele, né? De análises clínicas ali, de pacientes vindos de traumas, né? Por ele ser um médico ortopedista, ele recebia muitos pacientes lesionados, com traumas advindos mesmo das modalidades esportivas e do contato físico. Então, a partir daí, acho que surgiu nele uma inquietação, né? Uma preocupação. Ele começa a estudar de forma aí fisiológica, anatômica, psicológica, né? Pensando nesse aspecto social e cria a modalidade esportiva Chuckball, que vem do vôlei. Então, ele tem ali, né, algumas particularidades do vôlei, como, por exemplo, os 3 toques, a parte aérea do jogo. Traz alguma coisa, né, que a gente lembra ali um pouco o handball, né, quando nos arremessos ao quadro de remissão, a pelota basca, né, nesse momento de recuperação da bola, e também alguns sinais ali do basquete, né, alguns gestos de arbitragem do basquete, essa dinâmica do basquetebol. Então, junta-se tudo isso para criar essa modalidade esportiva coletiva, então, sem contato físico, que é a grande particularidade desse esporte. Então ele não tem contato físico? Ele não tem contato físico. Então, a forma como não tem contato físico, não tem obstrução, né, de bola. Então, é um jogo muito fluido, dinâmico, né, um jogo de bastante agilidade. O objetivo, então, desse jogo é fazer o ponto, né, através do quadro de remissão. Um quadro que parece uma cama elástica, inclinada aí a 45 graus, quadrada, de 1 metro por 1 metro. Então, o alvo é arremessar a bola nesse quadro de remissão, como ele parece a cama elástica, né? Então, ele é elástico, ele tem essa flexibilidade para que a bola volte para a quadra, né? Então, fora da zona proibida ali, que é de 3 metros de raio, o objetivo é acertar o chão da quadra ou que o adversário, ao tentar recuperar essa bola, não consiga, né, deixe ela cair ou que bata em alguma parte do corpo do adversário, cedendo assim o ponto, né, a favor. E a bola é uma bola pequena, parece a bola de handebol. Isso. E o que você fala que é o quadro de remissão é como se fosse um gol. Isso, ele parece um gol, né? De 1 metro por 1 metro ali, quadrado e inclinado. Então, isso é o quadro de remissão. Quadro, né? A gente costuma falar que o nome é quadro. Mas não tem a figura do goleiro? Não tem a figura do goleiro. Tá, isso. Entendi. Então, a ideia é bater a bola neste quadro. E né? aí a bola volta e o jogo continua. E o jogo... Então, se ela voltar fora da zona proibida, caiu no chão, é ponto. Aí o jogo para e recomeça ali atrás do quadro, né? Como se fosse o reinício, por exemplo, do futsal ou do handball ou do basquete, né? A bola reinicia. Agora, se o adversário pegar esse rebote, aí o jogo continua. Então, por isso ele é muito dinâmico. A ideia é que a equipe oponente, a equipe adversária, já se posicione para pegar esse rebote. Ela não pode obstruir,
né? Ela não pode dificultar essa jogada. Então, o tempo todo é esse posicionamento de ataque e defesa sempre dinâmico. Porque aí vem a segunda particularidade. Pode se atacar dos dois lados. Então, quer dizer, o mesmo cara que joga para um lado pode jogar para o outro. Isso, ele ataca dos dois lados ao mesmo tempo. Então, essas viradas de jogo, elas são constantes. E isso é que dá essa dinâmica muito grande, né, no jogo. Então, você se organiza, por exemplo, na defesa de um lado da quadra e, de repente, tem uma virada de bola, todo mundo tem que se movimentar para o outro lado da quadra, né, para fazer essa recuperação. Então, é isso que confere essa velocidade, essa agilidade, né? Esse recurso todo aí das capacidades físicas para que o atleta possa, então, desempenhar o seu melhor em quadra, né? E quem que trouxe esse esporte para o Brasil? Como que ele chegou no Brasil e se contextualizou assim? Isso. Então, nós temos aí à frente, né, da BTB hoje, Arquimedes de Moura Júnior, que é uma das pessoas aí que tem essa representatividade muito grande. Antes, o Júlio Calegari, que também é uma das pessoas que fez parte, inclusive, da Federação Internacional, junto com o Arquimedes, que, na verdade, difundiram aí de forma muito intensiva essa modalidade aqui no Brasil. Então, ela chega aqui também aí nos anos 80, mais ou menos, né? Então, através de apresentações e tudo mais, né? De competições amadoras. E depois, a partir daí, com essas duas pessoas, né, que de forma muito expressiva começam a se dedicar na divulgação da modalidade, na organização, ele vem, então, mais forte nos anos 2000 com a Associação Brasileira. A BTB significa Associação Brasileira de Chukiball, é isso? Isso. Mas essas duas pessoas é as que têm, né, um maior, digamos, uma maior dedicação frente à difusão desse esporte aqui no Brasil, junto depois com tantas outras personalidades aí no esporte. Por exemplo, o pessoal que começou ali em São Paulo, no Tecocatu, no Catadão, que são as equipes esportivas mais antigas, né? Fazendo as competições entre eles, fazendo jogos amistosos, e depois foram surgindo outras equipes, né? Rio de Janeiro muito forte na questão do esporte de areia, né? De praia. São Paulo quadra, né? Jogado na praia também? Também. Na areia? Na areia. Então, ele tem que ter força, hein, para jogar isso, hein? E muito condicionamento físico muito bom, né? Porque ele é bem dinâmico. Mais dinâmico, é um pouco menor a quadra, mas a areia, a gente sabe que dificulta bastante essa questão da movimentação. Então, o tempo todo esses atletas precisam estar com condicionamento em ordem, porque senão eles não aguentam o tempo de jogo ali. Mas ele acontece na areia também. E por que Chukiball? Por que tem esse nome? Porque ele remete aí ao som da bola no quadro de remissão. Então, quando a bola bate ali, ele faz esse barulhinho tchuk. Então, ficou Chukiball em função dessa particularidade. Do som da bola batendo no quadro de remissão. Uhum. E aí, como é que chegou isso em Matão? Como é que você se contextualizou no esporte e você se tornou protagonista aí com relação à seleção brasileira, organização do time, treinadora, enfim, como é que você chegou nesse processo? Eu, em 2014, né, comecei a trabalhar com ensino médio. Eu sou professora da rede pública estadual. Lá na cidade de Matão? Na cidade de Matão. Sou professora da rede pública há 18 anos aí, e não trabalhava com ensino médio, na verdade, com essa questão do currículo, sempre com fundamental anos finais. E fui trabalhar com o ensino médio com o novo currículo do Estado de São Paulo. Tem algumas propostas que estão ali para serem desenvolvidas. O Chukiball é uma delas. Ele é um esporte do currículo oficial do Estado de São Paulo, no ensino médio. Ele é do currículo, ele pertence... Do currículo, ele pertence hoje ao currículo do Estado de São Paulo. Não é desenvolvido por todos os profissionais, a gente sabe disso, né? Muitas pessoas negligenciam o currículo. E muitas vezes nem conhecem. Nem conhecem. Eu também não conhecia.
Tá? Eu abri o currículo, tava lá, tchukebol. Falei, nossa, que esporte é esse? Sim. Eu não conhecia. Aí eu comecei a assistir aos vídeos, né? O que tinha disponível aí no YouTube, em redes sociais. Fiz a pesquisa e eu tinha um grupo de atletas em 2014 de handball. Então, os meus alunos do ensino médio eram um grupo de atletas de Matão, do handball de Matão, que competiam em jogos regionais, jogos abertos. E, coincidentemente, todos foram estudar juntos na minha escola e eram meus alunos. Então, abri essa proposta, falei, vamos estudar esse esporte juntos. Né? Juntos nós vamos conhecer o esporte. Como eles tinham um repertório motor muito bom aí para essa modalidade, fluiu, eles adoraram, se identificaram. Então, começamos ali a estudar regras, estudar jogadas. No começo era muito difícil, porque não tínhamos o quadro. Então, nós confeccionamos o quadro, primeiro com as canaletas de alumínio, essas canaletas de iluminação. Sei. Primeira bolada de um atleta mais forte, aquilo entortou, né? Depois com ferro, mas com uma angulação que não era tão adequada. Usamos a tabela de basquete em cima para isso, né? Para essa bola voltar, enfim. Ficamos aí uns 2 anos adaptando o material, até que nós conseguimos comprar o quadro oficial. E aí isso deslancha, né? Então, foi a partir de 2014 que eu me deparei com a modalidade. Sim. Como eu tinha um número muito grande de praticantes na escola, que se apaixonaram e queriam... Isso vai passando, né? Dentro da cultura esportiva ali. Isso vai se ampliando, vai criando um movimento. Isso. Em que momento nós vamos fazer isso? Né? Nos jogos escolares, né? Nos interclasses e tudo mais... Com essa turma embora sempre cobrando um espaço fora do ambiente escolar de treino, em 2019 eu fundei a equipe Dharma, em Matão. Então, montei essa equipe esportiva. Fora da escola? Fora da escola. Você pegou os alunos e montou uma equipe para treinar fora da escola. Isso. Tá. Então, eu tinha ex-alunos, alunos de outra instituição, lá do Instituto Federal, né, de Matão, que também trabalha essa modalidade, porque ela é uma modalidade do currículo. Alunos do SESI de Matão, que também tem a modalidade no currículo. Eu fiz essa parceria com o Instituto Federal, com a professora Liliana, para que ela também divulgasse lá dentro. E eu sei que no começo da equipe Dharma, eu cheguei a ter 80 atletas em quadra. Nossa, 80 atletas? 80 atletas em um treino. Quantos participam? Quantos jogam em cada time? São 12 atletas, né? 7 em quadra. 7 em quadra. Isso. E pode misturar meninas e meninos, ou só meninos ou só meninas? Ou, assim, por exemplo, você tem as categorias 13, 14... 15, 16, 17, 18, por faixa etária? Como é que organiza isso? Pode misturar, né? Isso é uma das características aí bacanas desse esporte, por isso que ele fez tanto sucesso na escola, na verdade. Essa questão do não contato permite que as meninas tenham uma total liberdade de jogo junto com os meninos. Então, isso é muito bacana, né? Adolescente quer estar junto. Da idade? Independente da idade. Tá. Então, isso é muito bacana. Então, por exemplo, pode jogar junto, né? E pode jogar separado também. Aqui em Matão, geralmente os treinos que eu dou são sempre todo mundo junto. Então, treina do sub-12, eu tenho atletas de 10 anos até o adulto. Então, tenho lá o de 10 treinando com o de 30. No mesmo treino, no mesmo jogo, na mesma quadra, né? A gente colocando cada um na posição em que a pessoa fique mais confortável para jogar, não tem nenhum problema, né? O que existe é bastante respeito, acolhimento a quem está chegando, né? É evidente que o mais novo não tem a mesma força ou a mesma noção de jogo do mais velho. Então, a ideia é que seja feito esse acolhimento. Mas, oficialmente, por exemplo, nas competições internacionais ou nos campeonatos brasileiros, o que nós temos no sub-12 é misto, então atletas até 12 anos completos, que é o M12, misto, joga-se misto. Depois M15, seria o sub-15 ali infantil, misto,
também obrigatório nas 2 categorias, M18 misto, tá? Então, sub-18 ali misto. Depois, no adulto, né, masculino e feminino, joga-se separado nas competições oficiais, tá? Então, Pan-Americano, Campeonato Brasileiro, Mundial, joga-se separado. Depois se juntam de novo lá no Master, né? Acima de 40 anos, aí volta, tem a opção de jogar separado, né? Masculino e feminino, mas também pode jogar misto. Né? Então, também essa questão da força, talvez do masculino, né, ou dessa mobilidade, enfim, já não faça tanta diferença lá no Master. Então, é possível que se jogue junto, de novo. Entendi. E como é que se define o vencedor no jogo? É quem fez mais pontos. Ah, entendi. Né? Quem pontuou mais dentro desses... São 3 tempos de 15 minutos. Isso que eu ia te perguntar. Como é que é o jogo em si? Isso, são então 3 tempos de 15 minutos, 7 atletas em quadra, se for quadra, 5 na areia, se for disputado na areia. Então, confere-se aí esses pontos, né, dentro desses 3 tempos. Maior pontuação é a equipe vitoriosa. Né? Entendi. E a arbitragem? Tem arbitragem, né? Então, como é que você define aquilo que pode e aquilo que não pode fazer? Se você não tem contato, se você pode atacar de um lado, pode atacar do outro, como é que se define isso? Isso, são 3 árbitros, então tem um árbitro central e um árbitro em cada quadro de remissão, né? Atrás ou ao lado do quadro. Então, é contadas invasões. Então, por exemplo, se você invadiu a área proibida... O mesmo mecanismo do vôlei. Isso, ou do basquete. Ou do handball também, né? Que você não pode invadir ali a área, né, do handball. Nós chamamos de área de zona proibida, que é uma área menor do que a do handball. Então, você não pode invadir essa área com a bola. Você não pode deixar essa bola cair no chão, por exemplo. No momento do passe, né, quando é feito passe, você não pode fazer obstrução, então obstrução é falta, né? Então, você passou na frente do oponente, ou tentou interceptar a bola, ou fez um gesto que parecesse que ia interceptar a bola, isso é uma falta, né? E depois tem os erros, né? Erro no momento do lançamento, do arremesso ao quadro de remissão, Então, por exemplo, se você arremessou errado, bateu na trave, né, ali nessa parte de ferro ou naquela parte dos elásticos, é uma falta. Então, tudo isso são faltas que a arbitragem tem que ir computando. É bem complexa essa arbitragem, porque como é um jogo muito rápido, sim, você não pode tirar o olho em nenhum momento dos detalhes. Por isso que são os 3 árbitros obrigatoriamente ali. E me diga uma coisa, o Fagner, pode perguntar. E essas faltas aí, elas acarretam alguma coisa? Porque no futsal a gente sabe que depois da 7ª é tiro direto. Ela comete algum favorecimento ao adversário? Não. Ele é um jogo, assim, que preza muito por essa questão né? Eu não vou nem falar fair play, porque nem existe, não tem a necessidade do fair play nesse jogo. Ele já, né, supera essa questão do fair play. Então, essas faltas, elas são mínimas, elas são faltas, assim, porque a bola escapou, porque foi uma invasão, né, realmente involuntária naquele momento do jogo. Agora, esse outro tipo de jogada, que a gente chama de jogadas que não são éticas, que não são leais, elas são, assim, acontecem minimamente. A própria pessoa que faz, né, que comete essa falta ou erro, geralmente ela aponta que ela fez o erro. É possível fazer o ponto contra também, tá? Então, se você arremessar no quadro e essa bola voltar, bateu em você, é um ponto contra. Se você foi arremessar, ela bateu fora do quadro, é um ponto contra. Então, geralmente, quando você arremessa e ela bate dentro da zona proibida, é um ponto contra. Você vê constantemente o próprio atleta indicando que o ponto foi contra, né? Que é esse gesto para lateral, né? Em vez do gesto para cima, né? Em vez de levantar a mão ao alto, ele levanta a mão à lateral, e aí aponta que foi um ponto contra. Então, isso acontece sempre. Entendi. Então, no caso, as faltas só vai alterar a posse. Isso, só a posse, exatamente. Perde-se o tempo ali, né? A equipe perdeu tempo porque ela estava organizada para um ataque. Fez a falta, você
quebra a dinâmica da jogada. E a posse vai para outra equipe com grande chance de pontuar, né? Então, não dá para perder muito, não dá para a gente errar muito em função disso, porque errou, posse para outra equipe, chance de ponto da outra equipe. Entendi. E me diga uma coisa, como é que o chukball está organizado no país? Existe a Confederação Brasileira, existe as estaduais, as federações paulistas, como é que se organiza isso? Isso, nós somos uma associação brasileira, né? A BTB é uma associação brasileira. Sim. Não temos uma confederação, uma federação. Então, a associação, sabe-se que todos nós somos voluntários aí dessa associação. E os estados, então, por exemplo, mais forte aí no chukball, São Paulo, hoje São Paulo, Santa Catarina, Rio, né, na questão do chukball de praia. Então, a potência está aqui mais sul, sudeste. Então, tudo se remete à Associação Brasileira diretamente, tá? Nos estados e nos municípios nós não temos associações... por exemplo, associação estadual ou associação municipal. É todo mundo direto ligado à BTB, Associação Brasileira. E se eu falar assim para você, você fala assim para mim, não, vou disputar o Campeonato Brasileiro. Quem é que disputa o Campeonato Brasileiro? Isso. Quantas equipes existem no Campeonato Brasileiro? Né? Nós vamos viajar para São Paulo, vamos viajar para o Rio, vamos viajar para Santa Catarina. Como é que está organizado isso? Então, quem organiza essas competições é a BTB. E hoje somos aí, se eu não me engano, 20 equipes atuantes. 20 equipes? Mais ou menos inteiro, 20 equipes no Brasil que inteiro. Jogam o campeonato, mas nas várias modalidades ou só em algumas? A maioria... No adulto, né, masculino e feminino, a grande maioria, porque como é possível que os atletas menores joguem junto, então puxa esses atletas mais novos para jogar o adulto. Sim. Então, a maioria participa no campeonato adulto de quadra. Depois tem a etapa de praia e paralelo aí a isso, tem a etapa infantil e juvenil, que geralmente acontece em São Paulo, porque aí tem os colégios em São Paulo que participam também. Em São Paulo tem uma competição separada, paralela? Não, é promovida também pela BTB, Tá. que é esse campeonato juvenil, mas acontece em São Paulo porque neste momento não só as equipes participam, né? Essas equipes que são mais tradicionais, Sim. que vêm aí sempre competindo nessas oficiais, mas abre-se então para que os colégios de São Paulo, que também trabalham com a modalidade, possam levar as suas equipes. Então isso é já muito tradicional. Sim. Participa aí sempre o Colégio Mackenzie, que é um colégio muito conhecido em São Paulo, o Colégio San Nicolas, que é um colégio internacional, os colégios da Polícia Militar, então 2 ou 3 colégios da Polícia Militar, né, em algumas unidades de São Paulo, participando junto com as equipes. Então, por exemplo, eu levo a equipe Dharma de Matão, Campinas leva as equipes de Campinas, São Paulo tem as suas equipes ali, junto a isso, os colégios também podem entrar e participar do Campeonato Brasileiro, né? Isso é tradicional. Agora, as competições adulto, por exemplo, masculino e feminino, geralmente são só as equipes mesmo que são filiadas à BTB, né? Então, tem todo esse movimento já de organização, essas equipes associadas, filiadas à BTB, que participam desses campeonatos, né? O brasileiro... Enfim, né, esses que são oficiais. Essas equipes, então, da BTB, pegam os alunos que jogam nas escolas, faz uma migração aí. Eles entram como representando o colégio mesmo, né? Então, entram Sim. com o nome do colégio. E aí, lógico, né, que, por exemplo, estamos em pleno movimento agora de campeonato pan-americano, né? Tiveram as seletivas no começo do ano, os treinos seletivos. Esses atletas que participaram das competições do ano passado, né, Campeonato Brasileiro de quadra e de areia, eles têm essa possibilidade, sendo filiados à BTB, de ir para essas seletivas também. Independente deles não terem uma equipe, por exemplo, eu não estou na equipe Dharma, não estou na equipe Supernova, não estou na equipe... Ele, sendo de um colégio, ele consegue, filiado à BTB, participar também
dessas seletivas aí para disputar uma vaguinha na seleção brasileira. Então, como é que você define o mérito para um cara participar da seleção brasileira? Se todo mundo pode jogar, se todo mundo pode fazer, se todo mundo pode rolar, todo mundo pode acontecer. Como é que você define? Você fala assim, não, esse cara aqui é bom, eu vou jogar com esse cara aqui. Isso. Geralmente... Como é que você faz? Como é que vocês fazem isso? Porque, pelo que eu entendi, é mais ou menos na linha do futebol calherreiro, do Thiago, né? Onde todo mundo pode participar, enfim, não tem aquele negócio diferente, regras diferentes, então, como é que você define o mérito de você falar assim, não, esse cara vai jogar no meu time? Como é que é isso? Então, uma dos aspectos fundamentais aí, essa questão dos princípios mesmo do esporte, né? Então, a gente percebe que é um esporte muito diferente na questão filosófica. Sim. Então, o atleta que não respeita essa questão da não violência, do coletivo, das faltas excessivas, a gente já sabe que ele não tem um perfil ali de atleta para o tchukibol, né? Ele tem que pensar em primeiro lugar na equipe. Então, eu brinco que quando o ego vem na frente, automaticamente ele não se encaixa ali nessa modalidade. É essencialmente coletivo o esporte. Então, ele tem que pensar o tempo todo no coletivo. E aí, esses atletas que estão jogando, eles já vão se destacando ali. Por exemplo, tem atletas que já puramente defensivos. Então, são os pivôs, né? São as pessoas que vão trabalhar na defesa. Então, nessas competições, a gente já vai percebendo esses atletas que têm essa potencialidade, né, que se destacam nesse movimento defensivo, e depois também temos os atletas que trabalham aí como os alas, né, que são esses atletas de ataque, que tem uma força, uma potência muito grande nesse arremesso, né, mas que se movimenta muito bem, que enxerga esse jogo, mas sempre pensando nos princípios do esporte, né? Sempre pensando no coletivo. Não dá para um atleta, por exemplo, ser não tem essa questão do atleta destaque, né? Do cara que mais pontuou, isso não existe. A gente enxerga a dinâmica dele no coletivo, como ele trabalha, como ele funciona em função da equipe, né? E aí ele entra para esse processo seletivo. A primeira coisa, ele tem que estar filiado à associação. Lógico, né? Se é o órgão que está regendo ali a toda a modalidade esportiva, o atleta, assim como o atleta de judô, de karatê ou de qualquer outra modalidade, ele tem que estar associado, federado. Isso. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. Sim. Feito isso, ele começa a participar, então, desses treinos, né? Nós fizemos aí vários treinos seletivos, enxergando esses atletas no grupo. Entendi. Né? Isso que é importante. Como ele funciona, como ele trabalha naquele grupo, dentro daquela dinâmica ali de grupo. E aí, a grande maioria, né, que se destaca nesse aspecto são esses os atletas que permanecem na seleção. Você já me falou que tem um histórico lá em Matão de 2014. E você me parece que agora está à frente da seleção brasileira. Como é que Matão se tornou protagonista nessa relação? E como é que você se tornou treinadora, né? Isso. Você é treinadora da seleção brasileira de tchukibol. Como é que foi essa migração? Como é que foi esses contatos? Como é que surgiu isso? Então, como eu disse, né, do escolar, a gente passa então para uma equipe competitiva e começamos a participar dessas competições, né? Os primeiros campeonatos regionais, né? Os metropolitanos, que acontecem ali em Campinas. Então, os campeonatos mais próximos a nós. Depois, Liga Paulista. Participamos também da Liga Paulista com bastante dificuldade, porque os jogos da Liga são sempre finais de semana, assim, seguidos, e para nós esse deslocamento era muito complexo no começo. E a partir daí começamos a participar, então, das competições nacionais, né, dos campeonatos brasileiros. Tivemos resultados, assim, muito expressivos. Então, 3º lugar no juvenil, 2º lugar no juvenil de areia, porque é o meu público-alvo, né, na verdade, são esses mais jovens. E campeonato adulto, ano passado, aconteceu em Matão. Então, o brasileiro adulto, ano passado, foi em Matão, quadra. A partir daí, no final do ano,
de 2023, eu recebi o convite, então, para fazer parte da comissão técnica da seleção brasileira, em função, né, dessa participação muito expressiva mesmo nas competições. Fomos para Santa Catarina no Campeonato de Areia o ano passado. No meu masculino terminou em 3º lugar. Então, é bem, Sim. assim, realmente para as... Né, a nossa equipe é muito nova, muito jovem. Perto de equipes aí que tem 20 anos na estrada, ficar num pódio em 3º lugar é, né, um progresso muito grande. Sim. Então, Matão torna-se essa referência em função de todo o apoio que a gente recebe ali do aparelho público, né? Matão tem um aparelho público muito bom. A gente sabe que as quadras são muito boas, né? Em diferentes lugares. Todas são iguais? Vocês jogam em quadras de futebol de salão, de basquete, De vôlei? basquete. A medida é a quadra de basquete. Como referência a essa Como medida? referência a essa medida, né? A quadra de basquete. Então, essa aparelhagem pública de Matão favoreceu, né? Esse incentivo também ali do governo de Matão. Então, Secretaria de Esportes, Prefeitura diretamente, as próprias empresas de Matão, parceiros, comércio, incentivando. Isso favorece, né? Facilita a nossa participação. Então, por exemplo, ano passado, algumas equipes de Campinas não puderam jogar o Campeonato Brasileiro de Areia, que foi em Santa Catarina. Nós, em função desse incentivo, dessa parceria, que é muito importante, conseguimos nos mobilizar e participar dessa competição. Então, isso confere aí esse título aí de hoje, município que mais apoia o tchukibol brasileiro para Matão. Então, Matão se tornou um centro de referência no tchukibol. O Matão hoje é uma grande referência na modalidade esportiva em função desse número grande de atletas participando, né, desse número grande de atletas na seleção brasileira, em função desse apoio mesmo que a gente tem direto ali da Secretaria de Esportes para que o esporte cresça, aconteça talvez como escolinha, né, para todos. A ideia é essa aí, agora ainda para 2024. Então agora vai ter um Pan-Americano, é isso? Isso. Como é que funciona? Vocês vão participar como? Onde vai ser? Como é que vai ser organizado isso? Então, aí, em função desse convite para a seleção brasileira, né, eu acabei assumindo a parte da infantil da seleção, né? Sou uma das 2 técnicas da seleção, da do seleção M15, infantil, do infantil. E aí temos atletas de Matão participando nesse M15, no 18 e no adulto. Como é que funciona isso, né? Como é que esses treinos acontecem? Geralmente em São Paulo, M15 e M18 no mesmo dia, então há um deslocamento de todos os atletas de Campinas, de Matão, até São Paulo, para que esses treinos aconteçam. Algumas vezes aconteceram em Campinas também. O adulto treina só em São Paulo, então masculino, feminino e M40 treinando direto em São Paulo, então todo mundo se desloca em São Paulo. Essa preparação, ela é feita quinzenalmente para os atletas adultos, então um final de semana sim, um não, eles têm treino com a seleção. O infantil e o juvenil está acontecendo uma vez por mês, em função do deslocamento mesmo desses atletas. Então, eles treinam nas equipes, os meus de Matão treinam comigo, os de Campinas treinam com o técnico de Campinas, de São Paulo, cada um na sua equipe. Tem alguns encontros online para a gente acertar a posição, regras, alguma coisa. E depois, uma vez por mês, esse encontro presencial mais longo, para que a gente possa afinar tudo que foi determinado fazer aí individualmente, para que eles trabalhem no coletivo. E essa preparação, fora isso, né, fora essa parte técnica, tem todo o custo aí de viagem, tem toda a organização para viagem, Quem né? que banca tudo isso? Cada atleta banca a sua parte, porque ainda é um esporte amador, né? Então, cada atleta faz o custeio da sua viagem, que inclui passagem aérea, alimentação, hospedagem, uniforme e afins aí. Vai né? uma grana nisso. Vai uma grana. É um bom dinheiro por atleta.
né? Então, o que nós aqui em Matão, por exemplo, fizemos algumas ações. Sim, né? vende uma rifa. Vende uma rifa. Faz uma situação ou outra e tal. Isso, né? Temos alguns patrocinadores aí, então, Tem que patrocinadores? adotaram. Temos. Então, pode falar. citar o patrocinador aqui. O Grupo Bambose, de Matão, adotou uma atleta, né? Essa parte dos custos de alimentação, hospedagem, passagem de uma atleta. E um supermercado de Matão, o supermercado Bom Bife, também está adotando um atleta. Né? Então, não adota, às vezes, 100% do custo desse atleta, mas adota parte. Né? Olha, a gente consegue bancar aqui muito grande. Né? E temos sempre a parceria aí da Secretaria de Esportes, né? Então, tem a proposta lá para um auxílio, né, da prefeitura, mas a parte de transporte, alimentação, para esse deslocamento para treinos, isso tudo a prefeitura sempre nos auxiliou, né? Então, isso é muito importante, porque fora o custo da viagem, tem o custo da preparação, né? Que é esse deslocamento para os treinos, né? Que são em São Paulo. E os treinos são em São Paulo, né? São Paulo. Mas aí a prefeitura não cede o ônibus? Cede o transporte? Cede o transporte, alimentação dos atletas. Então, por isso que eu digo que essa parceria, ela já acontece desde sempre, né? Com o governo de Matão. Porque senão não seria possível, né? Muito caro mesmo esse deslocamento, que seja até Campinas ou São Paulo. Então, isso é feito em parceria com esse apoio da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude de Matão. Hoje você, então, Matão sendo a base, né? Vai formar a base da seleção brasileira. Quantos atletas estão envolvidos entre o Chukibol de Matão e da seleção brasileira? Isso, não somos ainda essa base, porque é bem diversificado aí essa convocação, porque, enfim, tem toda essa questão de filiação e tudo mais. Mas, por exemplo, no infantil, dos 12 atletas, 4 são de Matão. Né? Então, é uma porcentagem razoável, 30%. São 4 atletas de Matão. Tem 4 de Campinas, 4 de Matão e os outros de São Paulo, cada um de uma equipe. Entendi. Então, quer dizer, é uma representatividade muito grande. Significativa no contexto. Muito grande, no contexto. Depois, no juvenil, 3 atletas de Matão. Tá. Né? Poderia ter sido um quarto, mas, enfim, por questões financeiras, familiares, esse quarto atleta não conseguiu participar. Então, são 3 atletas de Matão no juvenil. Campinas, eu acho que são 3 também, Sumaré 1, e os outros também de São Paulo, cada um de uma equipe. Também é uma representatividade bem grande em Matão, no juvenil. E na categoria adulto, eu tenho 2 atletas no feminino adulto. Masculino, eu não consegui que eles participassem dos treinamentos. Por quê? Deslocamento. Por quê? Custo financeiro de deslocamento. Porque aí, como saiu do grupo, né, ali do coletivo, as datas de treino eram separadas, esses atletas não conseguiram se deslocar para participar dos treinos seletivos e acabaram ficando de fora do seletivo, da parte seletiva. Feminino e o M15, 18 eram na mesma data, coincidiu, deu certo, né, de encaixar, eles puderam ir participando, o masculino não conseguiu participar desse processo seletivo todo. Né? E você estava me dizendo que o pessoal joga o Chukibol na quadra e na areia. Os atletas são os mesmos? São os mesmos. São os mesmos. Pô, mas o cara tá morto na hora que vai jogar. Morreu. Mas são dias separados, são competições, etapas distintas, né? Porque no mesmo dia não dá, não tem condição mesmo. Então, por exemplo, o campeonato de quadra aconteceu em Matão ano passado, né? Em setembro, comecinho de setembro. E depois a areia aconteceu lá em novembro. Então, são datas diferentes. Você faz treinos diferentes. Treinos completamente diferentes. Então, é uma preparação para quadra e depois outra preparação para areia, né? É muito, muito distinto mesmo. Posicionamento, a tática de jogo, enfim, né? Até a força ali que você arremessa no quadro, porque é uma quadra menor. Então, tem que mudar toda a estratégia. Então, porque assim, me parece que estudar a tática desse jogo deve ser um negócio meio complexo.
não é? Porque você pode defender, você pode atacar, você pode fazer um gol lá, você pode fazer um outro ponto aqui. Como é que é isso? Os jogadores guardam posições no jogo, não guardam, todo mundo faz tudo. É um futebol onde é um esporte assim total, que todo mundo faz todas as mesmas funções. Como é que é isso? Não, eles têm já cada um a sua função. Então tem os alas, que são os jogadores que atacam, né? Então ala direita, ala esquerda. Então os alas geralmente eles estão posicionados, eles já sabem que, por exemplo, dois alas, um direito e esquerda, vão se posicionar no quadro esquerdo para ataque. E depois a outra dupla no quadro direito, quando for situação de ataque. Quando for uma situação de defesa, se estiver acontecendo no quadro direito, os alas do outro lado, eles já têm que se voltar e se posicionar para a defesa. Então, ao mesmo tempo que eles são jogadores, né, ofensivos, eles também têm que se organizar depois para fazer a defesa, mas eles não são especialistas na defesa. Os especialistas na defesa são os pivôs. Então, em um quadro, joga um pivô, por exemplo, no quadro direito, no quadro esquerdo, outro pivô, responsável mais diretamente por essa defesa, e geralmente, por exemplo, nessas categorias iniciantes, nós temos um central, que seria um armador, né, o jogador armador, que também, além de armar essa jogada, é muito responsável por toda a situação defensiva. Então, é ele que vai estar atento ali, que olha, o pessoal do quadro que não está acontecendo ataque, ele tem que voltar e se encaixar já direitinho. Esse é o líder? Não necessariamente. Depende aí da característica individual, né? Mas tem que ter uma percepção do espaço muito boa, né? Porque tem todo momento essas viradas de jogo. Então, ele tem que ter essa percepção, tem que ser muito rápido. Eu falo que é o criativo, né? Não precisa ser o líder, mas ele precisa ser muito criativo ali, porque geralmente ele que vai puxar jogadas ensaiadas, ele que vai fazer as viradas de bola, né? Então, é como se fosse mesmo armador ali do handball ou do basquete, né? A pessoa que está distribuindo essa bola aí no jogo. Mas cada um deles tem aí a sua posição e a sua função muito certa. O que nós treinamos muito são as jogadas. Olha, quando estiver atacando, nossa equipe está atacando, você vai ficar na sua ala, você se posiciona mais aqui para o centro da quadra, então a gente ensaia essas jogadas. Quando é defensivo, que sistema de defesa nós vamos trabalhar, né? 3-1-3, né? 4-2-1. Então, nós temos lá os sistemas, porque eles vão estudando, nós vamos encaixando. E o jogo vai evoluindo. E o jogo vai evoluindo. Depende muito de quem, né, do adversário aí que nós vamos encontrar pela frente. Se ele é mais rápido, se ele é mais tático, enfim, né? Então, a gente pensa ali nas estratégias, observando esse oponente. Você, assim, ser pioneiro nas coisas que a gente vai fazer não é algo assim muito fácil, né? A gente sabe que tudo que tem pioneirismo, você tem muitas dificuldades para enfrentar, enfim e tal. Quais são as suas maiores dificuldades hoje num esporte que é pouco conhecido e você, como sendo pioneira, tem que divulgá-lo de certa forma para tentar minimamente massificá-lo dentro de um contexto social, esportivo, enfim e tal? Quais são as suas principais dificuldades com o chokeball hoje? Então, hoje, né, já tive muitas outras, né? Mas hoje... Mas as dificuldades vão evoluindo. Vão evoluindo. Elas vão evoluindo. Vão evoluindo. É verdade, elas vão evoluindo. Hoje, então, é a divulgação, né? Muita gente não conhece a modalidade. Então, quando eu vou apresentar uma proposta ali de parceria, de patrocínio, as pessoas... Ai, nossa, que esporte é esse? Qual a modalidade, né? Então, isso eu acho que é uma das coisas importantes. Recursos, né? Então, eu preciso dos recursos para que esses atletas estejam filiados, para que esses atletas possam participar dessas competições, né? Mas eu já tive, por exemplo, dificuldade em local para treinamento, né? Então, no começo, eu não tinha local para treinamento. Mesmo na quadra da escola? Eu tinha só a quadra da escola. E aí, acabou o horário escolar... Acabou. Isso acabou, não abria-se, né, para que outras pessoas pudessem usar. Então, veio a primeira parceria aí com a prefeitura em função de usar o espaço público,
né? Sim. Então, isso é, sem dúvidas, assim, ter esse espaço é fundamental. Então, o ideal é que esse espaço seja sempre de fácil acesso, porque os atletas são advindos aí de todos os lugares, né? Então, uma das dificuldades no começo foi esse acesso. Material que precisa ir se renovando, né? Isso é importante também. Mas a divulgação, eu falo que é o essencial. As pessoas têm que conhecer, para que eu renove isso, né? Para que elas venham participar. Então, você tocou num outro ponto que é assim, você falou que é uma professora da escola, enfim e tal. Quando você conversa sobre a modalidade com outros professores de educação física de outras escolas, como é que é a recepção disso? O que esse pessoal fala para você? O que você tem de feedback deles? Porque, assim, me parece que isso é algo, né? E aí você disse que ele começou o esporte na escola, como professor, enfim. Me parece que ali é uma semente, assim, a ser colocada, né? E como é que é isso? Isso. É um esporte do currículo, né? Então, eu parto do princípio que se ele está no currículo, deveríamos todos estar trabalhando, sim, né? De alguma forma. Sim. Nós fizemos um workshop em Matão, em 2019. Veio um atleta que era técnico no momento da seleção brasileira. Que é um rapaz lá de Campinas? Do Rio de Janeiro. Ah, tá. Porque eu conversei com um que é de Campinas, Isso, né? ou ele também... Não me recordo exatamente o nome dele, mas eu sei que eu falei com alguém de lá. O Rodolfo, que hoje é o técnico do juvenil, do M18. Ah, tá. Né? Então, eu fui pro infantil e o Rodolfo pro juvenil. Sei. Mas neste momento que nós fizemos esse workshop em 2019, eu convidei todos os professores da rede pública, estadual e municipal, de Matão e Araraquara, para participar. Então, tivemos aí alguns professores inscritos de forma gratuita. Foi um sábado, quase o dia todo, porque teve toda a parte teórica e depois a prática da modalidade. Aconteceu no SESI de Matão, então tem uma infraestrutura muito boa para isso. E esses professores que participaram se interessaram em ir trabalhando nas escolas. Então, esses eu sei que aqui em Araraquara, por exemplo, trabalham nas escolas estaduais de ensino médio. Aqui de Araraquara? Aqui de Araraquara. Agora, Matão, só eu trabalho na rede estadual. No federal, a professora Liliana, lá do Instituto Federal. E o SESI, eu sei que tem o material e que trabalha também. E por que você não conseguiu? Os professores de educação física de Matão não se interessaram pela proposta? Tem dificuldade nesse processo? Eu acho que talvez se intimidaram aí com a questão do material, que são os quadros, né, de remissão, enfim. Mas os professores aqui de Araraquara... Se intimidaram por quê? Qual que é a lógica acho disso? Que o custo, né, do material, enfim, alguma coisa nesse sentido. Não, eu tive baixa adesão dos professores de Matão e uma alta adesão dos professores de Araraquara nessa participação no workshop. Então, esses que foram, eu sei que estão trabalhando em suas respectivas escolas aqui em Araraquara. Quando eu encontro em algum congresso técnico dos jogos escolares, do GESP, eles vêm falar, viu, esse ano consegui comprar o quadro de remissão, esse ano minha escola está trabalhando... né, com alguma coisinha além. Você precisa ir lá na minha escola, trabalhar, ensinar, leva a sua equipe na minha escola. Enfim, eles pedem trocar ideias, né, fazer confrontos, organizar competições, né? E aí é que a gente começa a atrair, né, o público que vem ficando, né, que vai crescendo, enfim. E como é que é a recepção por parte dos familiares dos meninos, das garotas, dos garotos que jogam? O pessoal vai assistir? Como é que é isso? Vai. Dos mais novinhos, por exemplo, né? Então, eu tô com uma turminha aí começando agora de 10 anos, 11 anos. Então, os pais geralmente ficam ali perto assistindo, ficam na quadra, assistem, perguntam, se interessam. Então, quanto mais jovenzinho o atleta, mais a família está presente, né? Isso é fato. E geralmente esses, então, que são parte aí da seleção, os pais estão bem próximos, né? Acompanham, estão sempre atentos, né?
querem assistir os treinos, querem participar, se interessam em saber da modalidade, conhecer. Aí eu vou trazendo esse pessoal junto, porque quem sabe a gente forma um M40, né? Que é o que eu não tenho ainda, né? Hoje você fala assim, a gente tem estrutura lá em Matão, nós fazemos as competições lá. Quantas crianças você tem envolvidas no projeto do Chukball em Matão hoje? 40. Tem 40 entre crianças e jovens. Né? Crianças, adolescentes, jovens até 22 anos. Você tem mais homens ou mais meninos ou meninas? É parelho? É. Parelho. Já tive, assim, igual, mesmo número. No comecinho eram mais meninas, depois mais meninos, mais homens. Hoje é parelho. Os meninos são mais assíduos que as meninas. São mais assíduos. Mas ainda assim é pouco, né? É. Perto, né, do que a gente tem ali. Eu não tenho opção, por exemplo, de horários, né? Meu trabalho é 100% voluntário, né? As escolinhas são gratuitas, é um projeto independente. Né? Eu uso equipamento do município, mas eu não sou funcionária do município de Matão. Você é funcionária do Estado? Do Estado. Sou funcionária do Estado. Então, eu tenho poucos horários para treino. Se eu tivesse mais horários, por exemplo, no contraturno escolar deles, né, em outro período mais cedo, essa demanda aumenta. Mas eu dou os treinos, por exemplo, às sextas-feiras, 16h30 às 18h, para pegar esse pessoalzinho que vai entrar no ônibus para vir para a faculdade, para vir aqui para a Uniara, porque eu tenho vários aqui. Então, eu preciso fazer o treino nesse horário para dar tempo deles treinarem também. E no sábado, a partir das 14h30, porque quem trabalha no sábado de manhã pode estar presente no treino no sábado à tarde. Então, são os dias de treinamento que eu tenho hoje disponível, né, para atender esse público. Então, com mais horários, eu conseguiria atrair muito mais atletas, né? Mas, enfim, estamos estudando aí essa possibilidade de abrir outros horários, né, para que mais gente participe, conheça, né? Então, e você estava falando da participação no PAN. Quais são os seus prognósticos, assim, para as competições, né? Como é que você vê a médio e longo prazo? Como é que você vê o Chukball, assim, no Brasil? Você acha que tem ampliado o número de participantes, o número de pessoas interessadas na modalidade? Como é que você vê isso? Tem ampliado. Por exemplo, tem sempre essa renovação em São Paulo, porque o maior polo é a capital, né? Então, a maioria das equipes está ali na capital. Mas, por exemplo, Campinas hoje tem 3 equipes. Então, o interior veio crescendo. Campinas, 3 equipes. Sumaré, uma equipe. Nós em Matão aqui. Quando eu falo equipe competindo no infantil, no juvenil, no adulto, no M40. Né? Então, isso saiu ali da capital e veio crescendo para o interior. Então, isso é muito importante mesmo para o crescimento. Ele vem do sentido capital, interior. Interior. Então, isso é muito importante para o crescimento da modalidade. Né? São outros atletas, outro olhar. O ano passado, trouxemos o Campeonato Brasileiro para Matão. Muito bom. Quase 200 atletas ali em Matão competindo, só adulto. Só adulto? Só etapa adulto. Esse ano, o juvenil vai ser em Campinas. Então, já tem data para o juvenil em Campinas, agora 7 de setembro, segundo semestre. Então, quer dizer, o polo já começa a sair ali da capital, né? Isso é importante, porque a gente sabe que o interior tem um aparelho né, muito bom. Então, a infraestrutura nossa é muito boa. Né? Então, a gente precisa usar isso a favor da modalidade. Né? Então, Fagner? Você explicando sobre a modalidade, a gente percebe que ela vai contra todos os outros esportes. Porque nos outros esportes sempre tem aquele que se destaca mais. E como o Chukball é um coletivo, faz com que aquele que é meio acanhado a participar, fala, não, nesse daqui dá para brincar. As meninas que às vezes não praticam algum esporte, se predispõem a participar desse.
Tá certo? Certíssimo. Então, isso é muito interessante, né? Na escola, o que conquistou foi exatamente isso. Então, aquele que não gostava do futsal, principalmente do futsal, que não se encaixava, que é o esporte que é mais trabalhado na escola pública, é sempre o futsal, né? O que todo mundo quer. Que não se encaixava no basquete, que não se encaixava ali no handebol, né? Ou que tinha alguma dificuldade motora para o vôlei, que a gente sabe que é um esporte bem mais refinado ali, né? Tecnicamente falando. Ele se encontrava na modalidade, no tchukibol. Então, ele conseguia pertencer ali, sem vergonha, sem medo, sem biotipo, né? Então, você não precisa de um biotipo específico. Você não precisa ter 1,80 m, 1,90 m, você não precisa ser alto, você não precisa ser... Enfim, né? Você consegue se encaixar na modalidade. Então, isso já confere esse conforto e essa diferença modalidade. E aí, quando ele percebe que ele tem que jogar a favor da equipe, né, que em nenhum momento ele vai ter o prestígio individual, então isso é muito bacana, né? Isso vai trazendo ainda mais pertencimento àqueles que tinham dificuldade e que, através dos treinos, da assiduidade, conseguiram espaço. É o exemplo, eu quero usar esse exemplo. Tem uma menina hoje na seleção adulta, ela não tinha nenhum pré-requisito motor ali, nunca foi atleta de nenhuma modalidade, era minha aluna, inclusive tinha dificuldade na educação física, posso falar isso com maior tranquilidade. E eu sempre falava, não, vem, o esporte é para todos, é para todos, todo mundo consegue, né? A gente vai trabalhando, você vai melhorando. É uma atleta que evoluiu tanto porque era a primeira a chegar no treino, a última a sair, todos os treinos, assídua, tentando entender. Hoje é uma menina que está na seleção brasileira. Mas tem dedicação, tem um mérito. Tem. E aquele que chegou achando que eu sou o bambambam de outras modalidades esportivas, isso, quando ele percebe que o prestígio dele individual não vai ser destacado ali, não vai ser reforçado, que é a equipe, esses não ficam. Eu lembro que o primeiro campeonato, um atleta queria a súmula. Ai, quero ver a súmula, quero ver quantos pontos eu fiz. Na súmula não está marcado. A equipe marcou o ponto, não o atleta fulano de tal marcou o ponto. Então, ele ficou meio decepcionado com isso no começo. Aí eu falei, tá vendo? A equipe é um esporte coletivo. Não importa se o ponto veio seu, do outro ou do outro. Importa que a equipe fez tantos pontos, 30, 40, 60. Né? Então, quando eles percebem que realmente isso acontece ali naquele contexto, os que querem participar do coletivo de verdade, esses ficam. Agora, aquele que quer o prestígio individual, essa é a seleção natural, né? Automaticamente ele vai embora, deixa espaço para outro. Com certeza. E como é que você vê o futuro? Então, o Brasil é uma referência muito grande no Pan-Americano. Seleção masculina nunca perdeu em nenhuma edição. É 8, 9 vezes campeã pan-americana, que antes era o sul-americano, né? E essa é a 6ª edição do Pan-Americano. Que países vão participar da modalidade? Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Peru. Na minha, não tenho certeza se México, né? Na minha categoria ali. Mas são várias. A edição anterior aconteceu no Brasil, foi em São Paulo, no Clube Guapira, em São Paulo, que também tem uma estrutura para acomodar todos os atletas no mesmo lugar. Né? E aí, 2027 ainda não sabemos onde será. Legal. Conversamos aqui com Vanessa Marquezini. Vanessa, prazerzaço em recebê-la. Obrigado por esse papo incrível sobre tchukibol. Espero que o pessoal tenha entendido aí o que é a modalidade. Vamos em frente. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade. Foi um grande prazer, um papo muito bom, muito gostoso. Espero que as pessoas aproveitem essa oportunidade também para conhecer um pouquinho mais da modalidade. Quem sabe lá treinar com a gente. Com certeza.